E aí, pessoal, tudo bem? Acredito que todo mundo tenha, desde criança, tido contato com dinâmicas onde a gente recebe algo de alguém e a gente precisa passar para uma outra pessoa. Como, por exemplo, o telefone sem fio. Alguém diz algo no nosso ouvido e a gente passa para outra pessoa no seu ouvido. Ou então, como no amigo secreto, em que alguém dá um presente para a gente e a gente vai lá e dá presente para uma outra pessoa. Jesus, ele conta uma história que tem a ver com isso. Uma história que está lá em Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 23, onde ele conta a história de alguém que recebeu um presente de alguém, de uma outra pessoa, e que deveria passar para uma outra pessoa um presente parecido. A história diz o seguinte: por isso, o reino do céu é comparado a um rei que quis acertar com seus servos. E quando começou, foi-lhe apresentado um deles que lhe devia 10.000 talentos. Mas não tendo com que pagar, seu senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para que a dívida fosse paga. Então aquele servo, prostrado diante dele, rogava-lhe: Senhor, tenha paciência comigo, que te pagarei tudo. Comovido, o senhor daquele servo soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Ao sair, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, sufocava-o, dizendo: Paga o que me deves. Então, caindo aos seus pés, o seu companheiro lhe suplicava: Tem paciência comigo, que te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes, mandou colocá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Seus conservos, vendo o que acontecera, ficaram muito tristes e foram contar tudo ao seu senhor. Este, então, chamou-o à sua presença e disse-lhe: Servo mau, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Tu também não devias ter compaixão do teu companheiro, assim como tive de ti? E irado, entregou-o aos carrascos, até que ele pagasse tudo o que lhe devia. Assim também vos fará meu Pai Celestial, se cada um de vós não perdoar de coração o seu irmão. Pessoal, Jesus conta essa história num contexto onde ele está trabalhando sobre perdão. E ele diz que esse servo da história, ele recebeu um perdão muito grande pela sua dívida. Ele devia 10.000 talentos. E o seu senhor o perdoou. E ele não precisou pagar aquela dívida, ele não precisou ser vendido como escravo, ele tem a sua família inteira junto dele, ele simplesmente teve a sua dívida perdoada. Mas ele, quando encontrou alguém que lhe devia 100 talentos, olha só a história, esse homem, ele devia 10.000 talentos, e ele encontra alguém que lhe devia 100 talentos. Ele foi perdoado de 10.000 talentos, mas ele não foi capaz de perdoar a dívida daquele que lhe devia 100. Jesus conta essa história para nos trazer uma lição muito importante. A lição de que a nossa dívida para com Deus era uma dívida absurda, era uma dívida muito grande. Talvez você possa pensar que você não fez algo tão errado quanto algumas pessoas que você conhece. Isso com certeza já passou pela sua cabeça. Mas a gente precisa entender que com Deus não tem a ver com aquilo que eu fiz, mas tem a ver contra quem eu fiz. A ideia é simples. Se eu tentar assaltar o dono de algum mercadinho aqui do meu bairro, eu vou receber uma punição. Agora, se eu tentar assaltar o presidente do país, isso vai ser muito mais grave. A justiça vai me punir com muito mais severidade, porque não tem a ver com aquilo que eu fiz, mas contra quem eu fiz. Com o Senhor não é diferente. O fato de você ter feito A ou B contra o Senhor, isso é irrelevante. A questão é que você fez contra Ele. Todo pecado é rebeldia contra o Deus, Criador dos céus e da terra, aquele que nos fez, que nos formou para a sua glória. E por isso, qualquer que seja o nosso pecado, ele tem um peso gravíssimo, porque ele foi feito contra o Senhor dos senhores, contra o Rei dos reis. E isso faz com que a nossa dívida seja altíssima para com ele. Mas ele, na cruz do Calvário, no sacrifício de Jesus, ele nos perdoou essa dívida. Uma dívida tão grande que eu carregava, que você carregava, e Deus nos perdoou dessa imensa dívida. Na parábola de Jesus, nós somos esse servo que foi perdoado de uma dívida absurda de 10.000 talentos. Mas é interessante que a parábola de Jesus ela continua. E esse servo que foi tão grandemente perdoado, ele encontra agora alguém que deve para ele, bem pouco, mas que deve para ele. E ele não perdoa a dívida dessa pessoa. Jesus está ensinando para a gente, se a gente olhar todo o contexto aqui do capítulo 18 de Mateus, que nós devemos perdoar os nossos irmãos. E a razão que ele dá para isso
é porque nós fomos perdoados por Deus. Se você foi perdoado por Deus, se você entende que Cristo morreu por você na cruz e que Ele te salvou, você deve perdoar as pessoas que pecam contra você. Porque você foi perdoado de uma dívida muito grande, muito maior do que qualquer dívida que alguém possa ter com você. Você ofendeu a Deus muito mais do que qualquer pessoa pode te ofender. E Deus te perdoou. Por isso, cabe a nós, hoje, perdoarmos aqueles também que nos ofenderam e que hoje se arrependem daquilo que fizeram e nos pedem perdão. Não é aceitável para nós, como cristãos, carregarmos rancor dentro dos nossos corações. Nós devemos perdoar aqueles que nos ofenderam, porque Deus nos perdoou de uma ofensa muito maior que nós fizemos contra Ele. A gente consegue perceber isso, essa ideia de Jesus, nos versículos anteriores dessa história que ele conta. Jesus ele tá conversando a respeito de se algum irmão pecar contra ti, aquilo que você deve fazer. E então Pedro, no versículo 21, ele diz: Senhor, até quantas vezes deverei perdoar meu irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Jesus não está dizendo que a gente tem que fazer uma conta matemática para achar a quantidade máxima em que a gente deve perdoar alguém que possa nos ofender, que a gente tem uma planilha de Excel onde a gente vai estar colocando ali, ó, já perdoei fulano de tal uma vez, 2 vezes, olha, já deu 489 vezes, ele só tem direito a mais uma vez de errar contra mim. Não é isso que Jesus está dizendo. E Jesus então ele conta essa história para exemplificar isso. Esse homem não ia ter condição de pagar a dívida dele, mas o Senhor dele o perdoou. E assim como nós não teríamos condições de pagar as nossas dívidas, Deus nos perdoou. E esse é o padrão que Jesus espera de nós, que a gente possa perdoar aqueles que devem para nós, porque a dívida dessas pessoas é bem menor do que a dívida que nós tínhamos para com Deus e que nós fomos perdoados. O recado é esse, que a gente possa olhar para a nossa vida, lembrar as pessoas que nos fizeram mal em algum momento, pessoas que a gente não consegue suportar de estar próximos, pessoas que nos levam a um desconforto de estar no mesmo ambiente, de conversar, de ter algum contato, que a gente possa perdoar essas pessoas, porque Deus nos perdoou primeiro. Porque Deus nos amou e nos perdoou, é que nós devemos então perdoar as pessoas que nos ofenderam. Fechou? Era isso que eu queria conversar com vocês. Um abraço, até o próximo vídeo.